Boa noite a todos. Que a Casa Lar de Fabiano dá as boas-vindas a todos vocês, essa casa que se propõe ser uma casa de acolhimento, de caridade e de amor. Falando em amor, que o amor de Jesus Cristo chegue ao coração de cada um de vocês. Vocês, os encarnados, e também aqueles desencarnados, e como vocês buscam aqui um socorro. Com a permissão de Deus, queremos mais uma vez abrir esses trabalhos e pedir para que cada um de vocês que esteja aqui, encarnados, desencarnados, recebam aquilo que vieram buscar dentro da programação de vida de cada um. E que vocês saiam daqui um pouquinho ou bastante melhor do que vocês chegaram nesta casa hoje. Pedimos também que os irmãos, nossos irmãos de luz, nossos trabalhadores desta casa, estejam junto à nossa irmã Rosângela, que fará a exposição de hoje, e que ela bem possa transmitir a todos vocês a mensagem que ela preparou, tenho certeza, com muito carinho, pensando em cada um de vocês e pensando também naqueles desencarnados. E para a nossa harmonização, eu trouxe hoje do livro Luz para o Dia, uma pequena mensagem que diz o seguinte: pequenas ações. O amor que colocamos nas pequenas ações positivas valem muito mais perante Deus do que grandes obras que representam somente ostentação. É sempre a intenção que conta antes de tudo no tribunal da justiça divina. Pois não importa o tamanho da obra, se não tiver amor, nada valerá para aquele que é o autor da obra. Que assim seja. Boa tardezinha a todos. Boa tarde. Eu só queria dizer para todos que, além de preparar com muito carinho, né, para cada um que está aqui, encarnado, desencarnado, também preparei com carinho para mim, porque sempre o assunto que eu busco trazer é algo que eu acredito que eu preciso estar alerta e preciso estar sempre vigilante para não deixar de colocar em prática. Hoje em dia, isso pode ser qualquer dia, pode ser dita essa frase que eu vou dizer agora, e ela já vem sendo dita há muitos anos e continuará sendo dita ainda um tempinho. Então, hoje em dia, o que mais se ouve são pessoas se queixando, quase desistindo de serem boas. A gente ouve as pessoas dizer: não adianta nada, a gente acaba sendo o bobo da corte, a gente tenta fazer tudo direitinho e sempre quem vai na contramão que consegue o melhor lugar, né, a melhor chance. Isso é comum e é normal no nosso estágio de adiantamento. A gente usar a queixa. Daqui a pouco eu vou engolir um mosquitinho aqui na minha frente. Hoje de manhã ainda eu estava assistindo um vídeo da Maíse Braga, que eu gosto muito dela, do jeito dela falar e de como ela traz os assuntos, que ela ainda falou sobre a questão da queixa, que é uma coisa que é normal do ser humano, mas que se a gente entrar nesta onda, nesta vibe, a gente acaba adoecendo. E a gente pode observar que há pessoas que a gente pergunta: tudo bem? A pessoa diz: tudo bem, mas... Aí vem um rosário de queixa. É claro que nós, que estamos em evolução, a gente sempre vai, se a gente procurar,
ter do que se queixar. Quem ainda é novinho não se queixa de dor em lugar nenhum. Mas a gente que a certidão começou a dar uma amareladinha, tá bege, não tem um dia que a gente não saia da cama com dor aqui, dor ali. Às vezes a gente demora até meio-dia para colocar no prumo, né? Mas se a gente só se queixar, vai resolver? Né? Então, a queixa também, eu levei para um lado, mas eu quero puxar de volta, que a gente tem se queixado muito que não existem pessoas boas, que o bem não está vencendo. Mas por que a gente tem esta impressão? Porque ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. Porque se nós formos olhar com carinho, a gente vai ver quanta gente está trabalhando pelo bem. Quanta gente está debruçada, estudando uma maneira de fazer o nosso solo fértil, porque o pobrezinho do nosso solo está tão envenenado que não tem mais força, e não é só por causa da chuva do ano passado. Não pode uma minhoquinha aparecer que já vem um litro de veneno. Então, isso é um sinal que o bem está trabalhando. E a gente precisa dar lugar para isso. Ah, mas como é que eu vou dar lugar para isso? Acreditando nisso. Existe muita gente fazendo bem, só que o bem é silencioso. O mal que faz um barulho medonho e faz questão de aparecer. Tanto é que eu vou fazer um chute, mas eu acho que o meu chute não vai sair tão longe, vai bater na trave. Eu arrisco a dizer que 80% das pessoas que ainda abrem o jornal ou que vão em busca no Face, que agora não é mais jornal, a primeira coisa que as pessoas procuram é a desgraça. Quem roubou, quem fez isso, quem fez aquilo. Isso sempre existiu. Não era Robin Hood que roubava do rico para dar para os pobres? Quer dizer que tinha rico, nesse termo usando, que já estava tirando mais do que precisava para viver. E por que a gente dá tanta visão para isso, gente? E a gente não dá visão para aquele grupo que vai no hospital visitar os doentes, com um violão, tocar uma música, fazer uma oração. Tem isso? Tem. Tem muita pessoa fazendo coisa boa. E não está ganhando nada. E não está botando no jornal. E não está se candidatando a nada por isso. Então, a gente podia parar um pouquinho de se queixar e começar a agir. A gente se queixa dos políticos. São tudo uns ladrão. Aí vira um caminhão de azeite ali, uma vergonha. Uma vergonha de ver gente de sacola, de carro, com a caminhonete cheia, e no outro dia oferecendo para vender. Aí eu não peguei. Mas será que eu não comprei aquele azeite porque ele estava mais barato? Porque ser bom não traz nenhum benefício, nenhum resultado. Não traz, não parece trazer. Às vezes a gente diz assim, ser bom não dá nada, não vale nada, ninguém valoriza. Mas a gente é bom para quê? Para que alguém
coloque a nossa foto no jornal, no Face, ou faça uma estatueta, que agora não se usa mais, mas eu sou antiga, eu tenho que usar os antigos. Ou a gente faz o bem porque nos faz bem. Nós vivemos num mundo em que o egoísmo se alastrou com tanta força que o orgulho cresceu de uma maneira tão grandiosa que muitas vezes ser honesto, ser bom ou fazer o bem é quase sinônimo de tolice. Aquele bobalhão, né? E a gente vê às vezes até no local que a gente trabalha, que se a gente gosta de auxiliar, a gente passa a fazer o trabalho dobrado. Muito que bem, enquanto eu estiver suportando. E muito que bem, porque eu não fui obrigada, eu aceitei. A gente tá de um jeito que parece que a pessoa fazer o certo, ela tá errada. Ela tá na contramão, principalmente com os jovens. Qual é o maior problema dos pré-adolescentes na escola? Se eles são ligados ao núcleo familiar, que atendem ao que a mãe, o que o pai, o que a avó solicita, né? Saindo da escola, indo para casa, quando tiver que fazer alguma coisa, ligando e avisando, o que os coleguinhas fazem? Sem nenhuma afinação, toca flauta. E bobalhão, mandado pela mãe, né? Isso já vem desde o meu tempo. Então, vou usar um bordão de um humorista nosso. Até parece que é bonito ser feio. E aí a gente inverte os valores. A gente acha que é bonito fazer o que não é correto. O que não traz o bem. O que não acresce. Então, este nosso mundo, né, que está com o egoísmo aí transbordando, orgulho nem se fala, muitas vezes, né, a gente até finge que não é bom para ficar bem com os outros. Mas será que a gente fica bem com a gente mesmo? O nosso mundo, né, virou o mundo dos espertos, dos estrategistas, daqueles que agem às escondidas, com planos, sempre com segundas e terceiras intenções, e muitas vezes recebendo aplausos das multidões. É aquela charge que tem do cara entregando uma cesta básica, mas aqui com a outra mão fazendo uma selfie. Tu tá fazendo para quê? Por quê? Isso a gente tem que se perguntar. No entanto, quando a gente olha com um olhar espiritual, nós sabemos que a justificativa da bondade está na nossa essência, que é ser, a nossa essência é ser caridoso, benevolente, indulgente, abnegado e devotado. E a gente não pode esquecer nunca do nosso modelo. Jesus, que diz aos seus discípulos: sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, na forma como praticamos as nossas atitudes do dia a dia.
Aí aqueles que querem uma desculpa vão dizer: nunca vamos chegar aos pés de Jesus. Vamos sim. Vai demorar? Muito, mas vamos, porque fomos criados para isso. Nós temos no Evangelho, se não me engano, no capítulo 17, o homem de bem, né? O título do capítulo é Sede Perfeitos, mas ali o homem de bem é um subtítulo do capítulo, que tem todas as diretrizes que a gente precisa para ser uma pessoa de bem, do bem. Mas se eu perguntar agora para vocês pensarem numa pessoa que passou pela vida de vocês ou que está na vida de vocês, que vocês poderiam dizer assim, ó, esta pessoa é do bem, esta pessoa é boa. É bom quando a gente pensou numa pessoa, ela tão encarnada ou não, que ela recebeu neste momento o nosso carinho, a nossa lembrança, o nosso reconhecimento. É assim que funciona. Que bom se a gente um dia puder ser mentalizado por alguém. Eu não tenho orgulho, eu não tenho nenhuma pretensão, mas eu gostaria muito de ser lembrada como uma pessoa do bem. Ah, ela era gordinha, mas era uma pessoa tão legal. Ela dizia às vezes umas coisas que eu não concordava, mas pelo menos ela dizia sorrindo, né? Ou vocês querem ser lembrados por ser uma pessoa do outro lado? Eu acho que ninguém em sã consciência, né, com a cabeça boa, que é isso que quer dizer sã consciência, com a sanidade em pleno funcionamento, vai dizer que quer ser lembrado por ser ladrão, por ser mau caráter, por ser violento, por ser mentiroso. Pode ser que a gente até traga uns borrãozinhos dessas nuances que eu falei, mas a gente não quer ser lembrado por isso. Então a gente precisa pegar o Evangelho, capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. Lá deve ter alguma coisa mais ou menos assim. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. O homem de bem confia que nada acontece sem a permissão de Deus, e ele se submete todos os dias à vontade dele. Oxe, se a gente conseguir fazer isso, a gente já deu um baita de um passo em direção a se tornar uma pessoa de bem. Porque não é fácil, com tudo que nos acontece, a gente manter essa confiança inabalável em Deus. A gente, mesmo sem entender por que as coisas nos chegam, pensar, se chegou, Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque em algum momento essa sementinha eu plantei. Então, o que quer dizer aqui? Que o homem de bem, embora ele não compreenda com a clareza que gostaria de compreender, ele acredita na justiça de Deus. O homem de bem tem fé no futuro. Então aquela frase que às vezes a gente diz, porque todo mundo está dizendo,
ou porque a gente acredita, mas tomara que não, que seja mais por moda. Este Brasil não tem mais jeito. O homem de bem tem fé no futuro. Esse Brasil tá complicado. Esse Brasil precisa de uma limpeza boa de caráter. Mas eu acredito, eu tenho fé, eu tenho esperança que o bem vai vencer. Como? Quando? Não sei, mas vai. Até pena que eu não sei, né? Senão seria Rosângela Diná. E tem mais, né? O homem de bem, ele encontra satisfação não no que ele recebe, no que ele faz. A alegria é muito maior no bem que a gente consegue fazer, do que no bem que a gente recebe. Não que sejamos ingratos, é óbvio. Quando a gente recebe um bem, a gente agradece. E que é um bem? É um sorriso, é uma oração, é um desejo de que a gente tenha saúde, que a gente tenha paz, que a gente tenha força de enfrentar. Jamais eu vou estar falando em um bem aqui como um presente material. Um bem que vocês podem ter certeza, todos vocês recebem, hoje e sempre, desta casa, dos trabalhadores e dos benfeitores espirituais, porque toda quinta-feira, 10 horas da noite, nós, os trabalhadores, encarnados e desencarnados, estamos em prece pelos frequentadores, pelos estudantes, pelos trabalhadores e por todos que foi pedido oração que estão ali, recebem a irradiação. Agora a gente tem que entender também que às vezes a gente não recebe muito bem o que a gente queria. Talvez por duas razões. Ou a gente ainda não alcançou o merecimento, ou Deus, na sua sabedoria infinita, sabe o que é melhor para nós. Então a gente precisa também aprender a pedir. O homem de bem pensa primeiro nos outros, depois em si. Ah, Rosângela, que bobagem é essa? Ninguém faz isso. Realmente, nenhum egoísta faz isso. Mas eu tenho certeza que 99,9% das mães fazem isso. E como eu li esses dias, quem não é mãe é filho de uma mãe. Que ninguém aqui deixou cadeira. Então, todos nós estamos recebendo e dando esse bem. O homem de bem respeita a diferença do pensar do outro. É uma outra coisinha que eu acho linda dentro da doutrina. Respeita o pensamento do outro. Nenhum espírita que a doutrina entrou nele vai falar mal de religião qualquer que seja. Se vocês ouvirem algum espírita falando mal de outra religião, é porque ele entrou na doutrina, mas a doutrina não entrou nele. Isso é importante. Eu posso não concordar. Eu posso até achar que está errado, mas eu preciso respeitar a posição do outro. Seja o outro
meu companheiro, minha companheira, meu filho, meu pai, meu amigo, meu vizinho. Então, quando alguém disser, tu tá indo lá naquela casa, aquilo lá é coisa do tio do garfinho, a gente não precisa discutir. A doutrina não precisa de defensor. A gente só precisa dizer, meu irmão, vai comigo um dia para te ver o que acontece lá. Pronto. Porque se o outro não respeita o meu tempo, o meu espaço, eu respeito. E se ele não respeita, passa a ser uma dívida dele. No momento que eu entrar no embate, eu compro a dívida. Compro metade da dívida para mim. Ou quase toda, dependendo do jeito, às vezes, que a gente quer defender o nosso pensamento. Eu não vou conseguir trabalhar tudo, porque o relógio grita, corre, né? E eu falo demais. Mas eu gostaria de convidar todos os irmãos. Quem ainda não tem o Evangelho, a gente tem aqui. Né? Tem na biblioteca, tem para vender, né? É R$15, dá bem, é um litrão de Coca-Cola aí nos aplicativos, R$15. É um litrão de Coca-Cola, a gente toma em 15 minutos e o Evangelho a gente vai levar junto, se a gente quiser fazer travesseirinho. Então, eu aconselho a todos que tiverem o Evangelho chegar em casa hoje, abrir o capítulo 17 e ler O Homem de Bem. Até para ver se eu não falei bobagem aqui, né? E se eu falei bobagem, pode me chamar a atenção. Quase todo mundo tem meu telefone. Quem está no estudos tem telefone, no nosso grupo, pode chamar a atenção. Então, neste momento, enquanto a gente aguarda para tomar o passe, eu gostaria de propor que a gente refletisse sobre a nossa caminhada. O quanto a gente já conseguiu se dizer uma pessoa do bem. E não tem problema se a gente está no comecinho da caminhada. O importante é não parar. Então, que neste momento, abençoados pela espiritualidade de luz, possamos refletir, aguardar para entregar todas as nossas dificuldades para serem analisadas pela espiritualidade. Eu tenho certeza que quem vem aqui com fé sai daqui, como disse o Rogério, bem melhor do que chegou. Que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.